Pronto. Boa noite, pode começar, Eliane. Gente, boa noite. Nós vamos iniciar, então, a nossa live. Assim, muito felizes, né, por podermos vivenciar esse momento, compartilharmos, né, de informações por meio do professor Bernardino, né. Estamos vivendo um momento atípico, e temos que realmente estarmos atentos a tudo que está nos rodeando, né? Estamos inseridos nesse contexto de pandemia. O Covid veio de uma forma, assim, muito, sem que estivéssemos esperando, mas, enfim, é a nossa realidade. Enquanto educadores, a gente tem esse compromisso também de falar sobre o assunto, de refletirmos sobre isso, né? Junto à comunidade, aos professores, enfim. Então, por isso, nosso objetivo com essa live é exatamente isso, né? Trocarmos informações, refletirmos sobre o que estamos vivenciando. Temos aí a questão que foi muito falada do retorno, né, às aulas presenciais. Nos últimos dias, tivemos o pronunciamento do nosso secretário de Educação. Esse ano não iremos retornar. O que é uma decisão muito correta, considerando todos os perigos, que sabemos que implicaria esse retorno. Mas, de qualquer forma, a gente precisa pensar no nosso retorno para o ano que vem, não sabemos ao certo, né, exatamente quando, se no início do ano, mas enfim, já pensarmos nisso, começarmos a refletir, enfim. Nós temos aqui hoje diretores, coordenadores, professores da região 4, comunidade. Esperamos que a participação da comunidade realmente seja efetiva, né? Porque é muito importante estendermos essa reflexão a todos. Eu gostaria só de passar para vocês o seguinte: a primeira vez que nós fazemos algo do tipo e utilizamos o YouTube, né, para transmitir uma conversa assim, nós esperamos que ocorra tudo bem, que não tenhamos problemas, mas se caso isso acontecer, nós vamos recorrer ao Meet, tá? Mas vamos aguardar, esperamos que corra tudo bem e a gente vai conversando para verificar isso, se não trava, né, se o sistema não trava, se não temos problemas desse tipo, né. E para conversar conosco aqui, nós temos o professor Bernardino, Geraldo Alves Souto, que é médico, doutor em infectologia, presidente do Comitê da Covid-19 da UFSCar, enfim, entre outros atributos, né. Estamos muito felizes com a participação dele nesse momento, tá? E eu gostaria só de compartilhar com vocês a organização, como nós pensamos em organizar isso. Então, no primeiro momento, nós teremos a fala do professor. No segundo momento, os diretores ou professores das escolas irão ler algumas perguntas que vieram das unidades escolares para que sejam respondidas pelo professor. E depois, no terceiro momento, nós vamos abrir também para as questões que aparecerem no chat aqui da comunidade, enfim, de todos que estiverem participando, estiverem presentes, tá? E eu acho que é importante também deixar aqui um agradecimento à professora Ana Lúcia, que foi responsável por estabelecer o contato com o professor Bernardino, agendar e que nos possibilitou agora esse momento, de vivenciarmos esse momento, tá? Então, acho que por hora é isso, eu vou passar a palavra, então, para o professor Bernardino, para que possamos começar a dialogar sobre o assunto. Obrigada, já de antemão, professor. Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, né? Muito prazeroso esse encontro, porque põe a gente para refletir e ainda conhecer algumas coisas a mais, né? E fora os contatos que a gente faz, que ainda que sejam virtuais, são pessoais, isso é importante também, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom, eu estou observando muito aqui o tema da live, né? O que eu preciso saber sobre a Covid-19. Eu vou colocar algumas questões que eu acho que é importante as pessoas saberem, mas depois cada um me coloca aí o que acharia que
seria importante, e eu tento colaborar com aquilo que eu puder e também aprender com vocês o que for possível para eu poder também refletir mais sobre tudo isso. Mas nós temos 3 coisas em jogo, né? Nós temos um vírus, que é o coronavírus, nós temos uma doença, que é a Covid-19, e nós temos a pandemia, né? São 3 coisas que, ainda que relacionadas, são distintas. O vírus foi a natureza que criou, né? Ele é um produto da natureza, é um ser como qualquer um de nós, que está tentando sobreviver e se adaptar, né, subsistir. Nós temos a Covid-19, que é uma doença que esse vírus pode induzir no organismo das pessoas e que está relacionado ao tipo de resposta imunológica que as pessoas montam contra o vírus. E tem a pandemia, que a pandemia é uma produção exclusivamente humana, né? A pandemia é o espalhamento desse vírus e dessa doença pelo mundo afora. Então, o nosso modo de vida humana, o nosso modo de relacionamento humano, o modelo como nós nos organizamos em sociedade, é que é o responsável pelo espalhamento desse vírus e todas as consequências disso, né? Então, da mesma maneira que nós somos responsáveis, né, e as nossas ações e o nosso modo de vida é que provocou a pandemia, né, deu oportunidade ao vírus de se distribuir pelo mundo afora, também é nossa responsabilidade controlar isso, combater isso, para que isso não nos traga tantos problemas quanto tem trazido, né? Então, nós temos várias maneiras de combater e controlar a Covid-19, né? Todo mundo sabe que é uma doença de transmissão entre uma pessoa e outra, por via direta ou indireta, né? Eu posso contaminar um objeto com o ar da minha respiração, com as gotas de saliva que saem da minha boca, do meu nariz, e alguém encostar a mão ali, levar a mão ao rosto e contaminar, ou alguém próximo a mim, né, com quem eu estou conversando, eu enviar para essa pessoa, através da fala, da respiração, da tosse ou do espirro, saliva contaminada ou ar contaminado com o vírus e infectar outra pessoa, né? Então, mas não existe tratamento, né? Infelizmente, ainda é uma doença nova, que não existe tratamento, mas existe prevenção. Então, nós temos que apostar todas as fichas na prevenção, porque é uma doença que não tem uma mortalidade tão alta, mas como ela incide numa frequência alta demais na população, acaba trazendo um número grande de mortos, né? E é o que a gente tem vivido hoje, né? O modo de cuidar dessa epidemia não é difícil, mas depende de muita vontade política, de interesse político, né? Tanto da sociedade, das pessoas, quanto dos governos, né? E quanto menos vontade política, né? Quanto menos vontade social, quanto menos informação se tem, pior a gente controla a epidemia, né? E o Brasil, infelizmente, nós estamos passando por uma situação muito difícil, porque a epidemia, na verdade, no Brasil, ela está sem controle, né? Ela não foi controlada desde o começo, né? Ela foi deixada à própria sorte e a consequência está sendo uma consequência muito ruim para nós, por enquanto, né? Mas nós ainda temos meios de reverter isso, se quisermos fazer essa reversão, né? A pandemia da Covid hoje no Brasil, ela ainda é uma doença, ela é uma doença crescente, né? Nós ainda não chegamos numa fase de declínio do número de novos casos, pelo contrário, né, nós ainda estamos tendo, em média, aí, 45 mil novos casos por dia no país, matando aí em torno de 1.200 pessoas por dia no país. Isso desde maio está desse jeito, e sem ainda uma previsão de quando é que esses números de casos e de mortos vão começar a cair, exatamente porque a epidemia está sendo tratada de uma maneira que não combate a epidemia, né? Nós temos alternativa a isso, né? Podemos fazer vários movimentos para combater essa epidemia. Estamos tentando fazer várias propostas para os municípios, para a sociedade nesse sentido, mas não tem sido muito fácil avançar com essas propostas, com essas ideias, porque elas implicam em alguns investimentos, em algumas mudanças de comportamento, que não são prática no nosso país já há muitos anos. Significaria a gente ter que fazer uma mudança bastante radical em algumas coisas, mas seria a alternativa que nós temos hoje para combater a mortandade provocada pela Covid, né?
Se a Covid continuar no Brasil da maneira como está, daqui a 4 meses nós já vamos ter dobrado o número de mortos, né, no país. E tem jeito de mexer nisso, melhorando várias questões no nosso comportamento social e também nas políticas públicas que têm sido aplicadas no sistema de saúde, né? Aqui em São Carlos, a doença também está aumentando, ela está crescendo o número de novos casos, apesar de que ela tem feito isso de uma maneira lenta, não de uma maneira tão intensa igual aconteceu em outros lugares, e um fator que tem colaborado muito para isso em São Carlos ainda é o isolamento social, né? Nós fizemos um isolamento social acima de 50% até, né, durante os 2 primeiros meses da epidemia. Depois o isolamento social começou a cair abaixo de 50%, vem caindo lenta e gradativamente. Isso vem fazendo também aumentar lenta e gradativamente o número de casos e o número de mortos, de modo que, na última semana, acho que a sociedade aqui em São Carlos, a população, resolveu melhorar um pouco mais o isolamento social e nós chegamos a fazer 53% de isolamento social no domingo. Isso é muito bom, né? É difícil fazer isolamento social, não é fácil, porque é a única medida que realmente impede as pessoas de adoecerem e de morrerem é o isolamento social. Agora, a gente pode imaginar uma curva, né, da epidemia. Essa curva é o seguinte: a cada dia que passa, vem um número de casos aumenta. Então, hoje tem 10 casos, amanhã tem 15, depois amanhã tem 20, depois tem 30. Então, a curva vai subindo. Chega num determinado ponto, ela começa a cair e o número de casos vai diminuindo. Então, hoje tem 30, amanhã tem 17, depois tem 18, depois tem 15, vai caindo até... Esse é um ciclo normal de qualquer epidemia. No caso da Covid, nós ainda estamos numa fase de crescimento da epidemia. Nós ainda não chegamos na fase de declínio da curva ainda. Então, as medidas preventivas, elas só podem ser flexibilizadas, o isolamento social é um deles, depois que a curva epidêmica começar a cair. Enquanto a curva epidêmica estiver ascendente, ou então ela estiver num ponto alto sem cair, isso não nos autoriza a fazer qualquer flexibilização de medida preventiva, porque se fizermos qualquer flexibilização no momento em que a curva ainda está crescendo, a gente aumenta muito o número de doentes e o número de mortos. Nós podemos tentar estratégias para combater a epidemia, para que essa curva comece a descer o quanto antes, né? Só que o Brasil ainda, em lugar nenhum do país, adotou essas estratégias, né? Tanto que nós não temos lugar nenhum do país ainda em que a curva está em declínio, né? Então, não tem lugar nenhum do país ainda que pode flexibilizar o isolamento social com segurança, né? Uma epidemia, qualquer epidemia, ela traz prejuízo, né? Tanto econômico quanto em termos de vidas humanas e outras coisas. Quanto mais eu deixar a epidemia solta, né, quanto mais eu deixar que a epidemia acumule casos e mortos, mais cara ela fica para a economia. Então, não combater a epidemia, igual o Brasil tem feito, leva a um custo muito alto, uma perda econômica muito alta pela epidemia. Se nós adotássemos medidas claras de combate à epidemia no país, nós teríamos um prejuízo econômico muito menor. O isolamento social, ele traz prejuízo econômico desde que a epidemia não seja combatida. Porque se a epidemia for combatida, o isolamento social deixa de ser custo e passa a ser investimento. Porque aí ele, junto com as outras medidas, força o declínio da curva epidêmica e aí a gente pode voltar as coisas a funcionarem mais cedo, né? Mas do modo como o nosso país vem conduzindo, né, a escolha que nós fizemos pelo modo de combater a epidemia, ela também fracassa com a economia, né? Então, ainda dá tempo da gente recuperar alguma coisa. Quer dizer, o estrago que já está feito, a gente não consegue voltar atrás porque já está feito. Mas nós podemos evitar que esse estrago continue nessa intensidade e que ele dure menos do que se deixar a epidemia solta, né, no sentido de todas as perdas que a epidemia pode trazer. Então, assim, em resumo, nós estamos numa situação epidemiológica muito preocupante ainda, especialmente porque nós não temos nenhuma política pública, nem social, de combate à epidemia claramente definida, de modo que ela está correndo livremente, como se fosse uma fatalidade da natureza, quando, na verdade, não é, né?
Então, a epidemia está assim no Brasil, ela está em São Carlos e ela está assim também no estado de São Paulo, né? Então, a desinformação é muito grande, né? Infelizmente, muita fake news, muita informação desencontrada, e aí as pessoas ficam confusas, né? Muita falta de apoio político para as pessoas fazerem o isolamento social. Precisávamos subsidiar os pequenos comerciantes, né? Os trabalhadores informais, os trabalhadores autônomos, para que eles pudessem fazer o isolamento social, porque o isolamento social não é privilégio, é direito, né, do cidadão, e direito do cidadão quem tem que garantir é o Estado, mas nós também temos essa dificuldade no nosso país, de modo que nós já tivemos aí umas 110 mil mortes, a grande maioria delas poderia ter sido evitada, né? Se a gente não quiser ter mais 110 mil mortes nos próximos 4 meses, nós precisamos mudar o nosso modo de combater a Covid, tanto na questão do comportamento das pessoas na sociedade, quanto em relação à definição de políticas públicas por parte dos governantes, né? Mas eu queria só trazer isso como uma introdução, porque eu estou muito curioso para saber o que de fato, as pessoas que estão participando dessa live gostariam de ouvir, né? Então, eu vou parar agora um pouco para ouvir as pessoas, que dúvidas elas têm, que perguntas gostariam de fazer, porque eu acho que dessa maneira fica bem mais produtivo e mais interessante para todo mundo que está participando. Então, eu fico à disposição aqui para qualquer esclarecimento, seja a respeito do que eu acabei de falar, ou a respeito de qualquer outro interesse que as pessoas tiverem, eu fico à disposição para a gente conversar. Ok, obrigada, professor. Então, nós vamos iniciar as questões, a leitura das questões, né, que foram enviadas pelas unidades escolares. A primeira questão é do Senei Marli Alves, quem vai fazer a leitura é a professora Conceição. Boa noite a todos. Obrigada, doutor, pelos esclarecimentos muito pertinentes. Somos muito gratos pelo seu tempo, pelo seu conhecimento. Vieram várias questões, a gente teve que selecionar algumas. E aí eu pergunto para o senhor, né? A gente sabe que a melhor maneira de não se contaminar é manter o isolamento social. Porém, muitas pessoas precisam trabalhar. Como é que a gente faz, né, para voltar para casa e continuar, todas as pessoas que convivem conosco no nosso retorno continuem seguras e que a gente também fique seguro? Por favor. Bom, a primeira coisa é fazer de tudo para não pegar a Covid fora de casa, né? Então, no ambiente de trabalho, na rua, em qualquer lugar que for, manter uma distância mínima de 2 metros de qualquer outra pessoa, né? Qualquer pessoa que tentar se aproximar por menos de 2 metros, a gente tentar manter esse distanciamento. A outra coisa é usar máscara o tempo todo, não ficar sem máscara em momento algum e usar de maneira correta, cobrindo a boca e o nariz. Se for máscara, máscara de pano, né? Trocar essa máscara a cada 3 horas. Todo objeto que a gente for tocar, a gente passar álcool gel antes de pegar nas coisas e depois que pegar, passar álcool gel de novo e passar álcool gel nas mãos também. Lavar as mãos toda hora que lembrar, não colocar a mão ao rosto em hipótese alguma. Então, aqueles cuidados preventivos todos, né, que a gente vem recomendando insistentemente para que cada pessoa faça, é importante que na hora que eu sair de casa, que eu siga rigorosamente essas medidas para eu não contrair a Covid na rua ou no trabalho. Não ficar em lugar fechado, com mais alguma pessoa dentro do ambiente. Em qualquer lugar que eu ficar, independente de eu estar sozinho ou não, é muito importante eu manter os lugares sempre abertos e ventilados, não usar ar-condicionado nem ventilador, porque isso cria fluxos de ar e pode transferir vírus de uma pessoa para outra. Se tiver com qualquer sintoma de gripe, não sair de casa em hipótese alguma. Então, quando voltar para casa, então fazer o quê? Além dessas medidas fora de casa, na hora que chegar em casa, quem puder não entrar em casa pela porta normal, se tiver uma porta do lado, de garagem, de quintal, seja o que for, entra por ali. Primeira coisa é tirar a roupa e já colocar de molho para lavar, saiu daí, entra no chuveiro, toma um banho, para depois entrar dentro de casa e conversar com as pessoas. Então, quem tiver oportunidade para fazer isso, fazer isso. Quem não tiver uma casa em condição de fazer isso, então ela já chega em casa de máscara, a hora que ela entrar em casa, vai direto para o banheiro, já tira a roupa, põe a roupa num saco plástico para poder depois levar para lavar, já toma um banho para depois
entrar em contato com as pessoas da casa e outras coisas desse tipo. Seria a primeira medida que deveria tomar logo de chegar em casa. Deixa o calçado do lado de fora, né, na varanda ou algum lugar assim, e entra dentro de casa imediatamente, sem falar com ninguém, sem encontrar com ninguém, direto para o chuveiro. E aí, se não der para já colocar a roupa de molho, coloca a roupa dentro de um saco plástico fechado. A primeira oportunidade, coloca a roupa de molho para lavar. A máscara também é a mesma coisa. E só depois, então, de ter tomado banho, feito tudo isso, aí é que a pessoa, então, vai sair do banheiro e circular pela casa e encontrar com as pessoas da casa. Essa é a melhor estratégia. Quem mora com pessoas que têm fator de risco para forma grave da Covid, quem mora com pessoas que têm mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos ou outras coisas, se puder manter um distanciamento dessas pessoas dentro de casa é importante, né? Porque por mais que a gente cuide, a gente ainda corre o risco de pegar Covid. E pode ter sintoma ou não. Independente se tiver sintoma ou não, pode transmitir a Covid. E se tiver alguém em casa com fator de risco, né, que são esses que eu falei, né, pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos, pessoas que estão fazendo tratamento para o câncer, né, outras doenças imunológicas, e eu ficar mantendo um contato próximo com essa pessoa, eu aumento o risco dessa pessoa adquirir a Covid, e se ela adquirir a Covid, a chance dela morrer é maior. Então, chegando em casa, se eu puder manter um distanciamento físico das outras pessoas, conversar meio que à distância, não sentar muito junto na mesa. Para quem trabalha todo dia fora, é melhor, quando chegar em casa, ter todos esses cuidados para evitar transmitir a Covid para alguém dentro de casa. Bem, obrigada, Conceição, pela questão. Agora nós vamos escutar a questão enviada pelo CEMEI Rondon. Quem vai fazer a leitura é a diretora Natália. Oi, boa noite, professor Bernardina, tudo bem? É muito bom estar aqui na presença, né, virtual de vocês e grata pela sua participação aqui hoje, né? Então, vem uma pergunta bem específica, que é direcionada à questão do retorno às aulas. Então, é uma professora, a Ana Paula, lá do CEMEI Rondon, então ela está perguntando o seguinte, né? Que, considerando que há uma previsão de que a vacina só esteja disponível à população a partir do meio do ano próximo, né? O senhor acredita que o retorno às aulas é possível antes disso? Olha, o retorno às aulas ele só será possível depois que aquela curva epidêmica começar a declinar, né? Quando a gente vê assim, olha, hoje teve 30 casos em São Carlos, amanhã teve 20, depois 10. Então, se essa curva epidêmica começar a cair, a gente pode começar a pensar no retorno às aulas, né? Mas enquanto essa curva estiver subindo, igual é o momento atual dela, não dá nem para pensar nesse assunto. E mesmo assim, depois que a curva começar a cair, a curva de novos casos da Covid começar a cair, o retorno às aulas tem que ser muito bem planejado. Tem que ter muita estratégia de planejamento, nós vamos ter que mexer na estrutura arquitetônica das escolas, nós vamos ter que mexer na distribuição de turmas, nas rotinas de limpeza e faxina, nós vamos ter que dar cursos de treinamento para os professores para lidar com a questão da Covid nas escolas, nós vamos ter que fazer movimentos junto com as famílias das crianças, para que elas ajudem no cuidado preventivo da Covid, dentro e fora da escola. Então, assim, muita coisa vai ter que ser planejada, organizada e estruturada na escola. A escola não vai poder mais voltar a funcionar como ela era antes. Sala cheia de aluno, por mais uns 3 anos nós não vamos poder ter isso, né? Então, muita coisa vai ter que mudar no modo de funcionamento das aulas, das escolas, né? E do modo de organização das salas, das aulas, da participação das famílias. Se a gente fizer tudo isso com a curva epidêmica declinando, não vamos precisar esperar a vacina para poder voltar às aulas. Mas enquanto a curva não declinar, não podemos nem pensar em voltar às aulas de jeito nenhum, nem com todas essas medidas preventivas que eu estou falando. Então, essas medidas preventivas todas vão valer, mas depois que a curva começar a declinar. Agora, se a curva não declinar, nós vamos ter que esperar a vacina chegar para que a vacina faça o declínio da curva, né? Só que essa curva, ela não declina sozinha.
ela só vai declinar se a gente melhorar as condições da vigilância epidemiológica, das unidades básicas de saúde, dos postos de saúde da família, para que esses setores que são responsáveis pela prevenção da Covid consigam trabalhar com força suficiente para poder prevenir a Covid ao ponto de derrubar a curva epidêmica. Investir em leito hospitalar não ajuda nesse ponto. O leito hospitalar é importante, porque as pessoas que têm doença grave precisam do hospital, então temos que investir em leito hospitalar. Mas leito hospitalar não tem nenhum efeito na prevenção da doença, na incidência da doença na população, no surgimento de novos casos e um efeito mínimo na mortalidade, porque lá no hospital, 70% de quem vai para a ventilação mecânica no CTI morre, e os 30% que sobrevivem com muita sequela. Então, esse modelo, por exemplo, que o governo do estado está propondo, se tiver leito de CTI para todo mundo, podemos flexibilizar, isso é um erro, porque se eu flexibilizar, eu vou aumentar a quantidade de casos e vou aumentar a quantidade de mortos. A única coisa que eu vou garantir é que eles vão ter um leito de CTI para morrer. Né? Não vou garantir que a doença vai ser evitada, que a doença não vai aumentar a incidência, que não vai aumentar a mortalidade, com esse negócio de garantir só CTI. Então, hoje, o que é que nós temos? Hoje nós temos uma curva epidêmica que está subindo, não temos previsão de quando ela vai descer, e nem temos ainda nenhuma política pública para poder fazer a curva descer, e estamos esperando pela vacina. Então, enquanto for assim, não tem condição nenhuma de abrir escola para as aulas voltarem. Ok, muito obrigada, Natália, pela questão. Agora nós vamos escutar a questão enviada pelo CNI Cotrim. Quem vai fazer a leitura é a diretora Ana Lúcia. Eu sou a diretora do Marli, mas vou representar o CNI Cotrim, tá? A pergunta que eles têm dúvida, né, que eles querem saber é a seguinte: qual a melhor forma de prevenção para os bebês e para as crianças bem pequenas em relação à Covid? Porque às vezes essa família precisa sair de casa, não tem com quem deixar a criança pequena ou o bebê e acaba levando a criança junto. Como que o que a família tem que fazer para prevenir essa criança? A gente sabe que primeiro é não colocá-la em risco, levando, né, para algum lugar, mas às vezes não tem como. Então, o que a família pode fazer para prevenir isso, para proteger essa criança? Olha, primeiro o seguinte, essa criança pequenininha que a gente tem que levar no colo, né, e não tem com quem deixar, quem for levar essa criança, seja a única pessoa a ter contato com essa criança o tempo todo, em qualquer lugar, né? Que essa pessoa que estiver levando a criança com ela use máscara o tempo todo, mantenha uma higiene radical das mãos o tempo todo, não coloque essa criança em lugar nenhum, a não ser, vamos supor, que vai levar num carrinho, num bercinho, sei lá, em alguma coisa parecida, né? Que esse carrinho, que esse bercinho, coisa assim, seja higienizado com álcool gel 70% antes de colocar a criança. E se colocar a criança ali, pode botar um forro por cima, né, para evitar que a criança fique tomando ar de fora, assim, com grande quantidade. É um forrinho normal que a gente costuma pôr para proteger, né? E não deixar essa criança ter contato com mais ninguém. Não tirar essa criança do carrinho, se tirar do carrinho, fica com ela no colo, né, bem justa ao colo, voltada de preferência com o rosto para o seu corpo, mas vai ser essa a única pessoa que vai tirar a criança do carrinho, mais ninguém, né? Nunca levar essa criança para um lugar fechado, sempre no lugar arejado, fazer de tudo para não levar essa criança para um lugar que tenha outras pessoas por perto, de preferência que as pessoas estejam todas longe, nunca deixar ninguém aproximar do carrinho da criança ou da criança por uma distância menor do que 2 metros, né? Não deixar ninguém ficar tocando, pôr a mão no carrinho, nas coisas da criança. Então, veja bem, a pessoa, ela ter a higiene radical com ela mesma e usar máscara, para ela não contrair Covid também no ambiente, ela vai ser a única a ter contato com a criança, seja de proximidade, seja com o carrinho da criança, seja de pôr no colo, e mais ninguém. Vamos supor que ela precisa trocar a fralda da criança em algum lugar. Ela vai na casa de alguém, sei lá, vai em algum lugar, tem que trocar a fralda da criança. Então, ela já leva um plástico
plástico grande que cabe a criança, ainda sobra espaço, né? Se ela for botar essa criança numa superfície qualquer, se for um lugar que dá para passar um álcool gel a 70%, ela passa o álcool gel, coloca esse plástico em cima, troca a criança ali, né? Depois ela vai guardar esse plástico no outro saco plástico, e aí tira a criança, põe no carrinho de novo, ou põe no colo, mas não deixa ninguém fazer esse serviço para ela de trocar a criança. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Às vezes a mãe está dando mamar no peito, né? Tem que dar o peito para a criança. Então, se ela for fazer isso, ela vai para um lugar longe, onde não tenha ninguém, de preferência um lugar ventilado, ela usa máscara, ela faz a higienização do peito, né? Ela dá o peito para a criança, mesmo ela com máscara, ela procura virar o rosto, para não ficar com o rosto em cima da criança, respirando em cima da criança, higienização radical das mãos, né? Então, todos esses cuidados são muito importantes com a roupa da criança e essas coisas, caso precise sair, né, com a criança de casa, né? Ok, obrigada, Ana Lúcia. Agora nós vamos escutar a questão do CMEI Bento Prado. Quem vai fazer a leitura para a gente é a diretora Adriana. Boa noite, doutor Bernardino. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. A pergunta da CMEI Bento Prado vai dar uma emenda aí com essa resposta que o senhor deu também. Então, se já uma mãe com uma criança, né, com uma criança pequena, com um bebê, tem tantos cuidados, no retorno às aulas, a preocupação da educação infantil é assim, o bebê, eles ficam de colo, eles têm que ser amamentados, eles têm que ser tocado o tempo inteiro. Então, essa relação do professor com a criança é muito intensa. Fora isso, a criança com a criança também, é muito difícil controlar, porque eles pegam as coisas uma das outras, passa, põe na boca, pega na mão. Então, mesmo com todo esse protocolo, né, que nós sabemos, pensando nesses protocolos, ainda assim, é muito arriscado, né, o retorno da educação infantil nessa faixa etária. Então, nós gostaríamos de falar se teríamos alguma segurança nesse retorno sem ter essa vacina antes, né, e ainda tendo essa curva mesmo caindo, né, se ainda não teria risco. O risco vai existir sempre, viu? Não dá para a gente evitar ele 100%. Agora, se a gente quiser minimizar o risco, né, tem que esperar a curva descer ou vir a vacina. O que acontecer primeiro. De qualquer maneira, mesmo nessa fase a vacina daria mais segurança do que o declínio da curva sem vacina, né? O declínio da curva ainda vai oferecer um risco adicional, ainda que menor do que na fase ascendente da curva, e também um risco menor, ela vai oferecer mais risco do que se fosse com a vacina, que com a vacina a gente realmente reduz muito o risco. Então, de qualquer maneira, o risco é, no mínimo, moderado a grande, com crianças nessas condições, em creches, por exemplo, coisas desse tipo, né? Os protocolos de cuidado de criança em creche terão que ser extremamente rigorosos, né? Por exemplo, um professor lá que for cuidar de uma criança na creche, talvez vai ter que ficar um professor por criança, sem misturar, entendeu? Aquelas coisas todas. As crianças terão que revezar horário, e aí o professor vai ter que revezar junto, como se o professor fosse o pai ou a mãe daquela criança, né? E que não pode ficar compartilhando muito com outras crianças. O que a gente tem hoje de estudos científicos sobre transmissão da Covid em criança? As crianças, elas têm mais dificuldade de adquirir o vírus da Covid e elas adoecem menos, morrem menos, mas ainda assim existe Covid em criança e criança também pode morrer de Covid. Então, também nós não podemos brincar com isso, né? A chance da criança transmitir a Covid é um pouco menor do que a chance de um adulto transmitir a Covid. Então, uma criança que tem o vírus, ela tem uma chance menor de transmitir, mas ela costuma transmitir por um tempo mais prolongado. Como criança tem um contato muito íntimo com a gente, o fato dela transmitir mais prolongado aumenta proporcionalmente o risco dela também transmitir. Então, assim, entre a criança e quem cuida dela, é mais perigoso quem cuida dela ter a doença e complicar a doença do que a criança. É mais fácil um adulto ter a Covid e ficar complicado da Covid, morrer da Covid, do que a criança. Então, assim, pensando na criança,
Os cuidados seriam os cuidados de isolamento social, e se a gente tem uma estrutura na escola que não assegura esse isolamento social, essa questão de troca de objetos entre as crianças e tal, não dá para flexibilizar, né? Elas teriam que ficar realmente em casa, não tem outra alternativa, né? Agora, quando vier a vacina, a gente vai ficar bem mais tranquilo. A vacina também não dá 100%, não, mas provavelmente 90%, 95% de segurança a vacina vai dar, né? E aí a gente trabalharia com um pouco mais de tranquilidade, mas nesse momento agora, ou mesmo quando a curva epidêmica estiver caindo, esse negócio de criança que mistura muito, brinca muito junto, né, vai ser uma situação que nós vamos ter que traçar protocolos extremamente rígidos, não para eliminar o risco, que não vai ser possível, mas para minimizar o risco, né, mas realmente é uma preocupação importante. Esses dois extremos de idade na escola são os que mais nos preocupam, estudante universitário e criança pequena demais, que precisa de ir para a creche de infantil, né, o pré-escolar. Porque são os dois setores onde o risco de transmissão da Covid pode ser maior. A universidade, porque vem gente do mundo inteiro, né? E a criança é pequena demais, porque não tem como a criança fazer isolamento social. A criança pequena não tem como. Ela vai estar sempre ou no colo de alguém, ou brincando com alguém, não tem como. Então, realmente é muito difícil. Nós vamos ter que esperar um tempo, realmente, até essa situação epidemiológica melhorar, ou vir vacina, para a gente realmente pensar numa segurança mínima de retorno dessas faixas etárias extremas, né? Os meninos na escola já maiorzinhos, né? Entre, por exemplo, o 5º e o 8º ano, talvez sejam os primeiros, ensino médio, que a gente vai poder começar a flexibilizar, mesmo assim, depois que a curva epidêmica começar a cair. Agora não dá nem para falar nisso, né? Mas realmente é uma situação difícil, não tem uma solução pronta para essa situação que você sugeriu aí, de criança muito pequenininha em creche. Nós vamos ter que planejar muito bem isso, porque não tem segurança, não. Nesse momento não tem. Muito obrigada, doutor Bernardino. Obrigada. Obrigada, Adriana, pela questão. Nós tivemos um problema, a Ana Lúcia, né, que está gerenciando a nossa live aqui, quem entra e sai para fazer as questões, ela está com um problema na internet e parece que caiu minha internet, está aqui o recado dela. Então, eu acho que nós não vamos conseguir colocar a próxima diretora para ler a questão, que seria a Adriane. Então, eu mesma vou ler a questão que eu tenho aqui em mãos, tá? Então, vou fazer a leitura da questão. No caso de algum funcionário contaminado, qual o protocolo com o restante do grupo e com o ambiente da escola? Olha, se tiver algum funcionário, trabalhador qualquer da escola, né, professor, qualquer outro, com o vírus da Covid, primeira coisa, essa pessoa ela não pode comparecer no ambiente de trabalho. Então, na hora que ela começar com qualquer sintoma gripal, ela liga para a escola e fala, não posso ir porque eu já estou com sintoma. Então, ela já nem comparece no ambiente de trabalho. Imediatamente, ela entra em isolamento dentro de casa, ela vai ficar sozinha dentro de um quarto fechada, com a porta fechada, mas com as janelas abertas, durante 15 dias ali dentro, sem sair, e as pessoas da casa vão dar suporte para isso, vão levar comida e outras coisas, e também ligar para o setor de saúde e avisar que está com sintoma gripal para o setor de saúde ir lá, fazer exame e outras coisas desse tipo. Essa era a primeira conduta. Todo mundo que teve algum contato com essa pessoa nos últimos 14 dias tem que ir embora para casa e ficar de quarentena 14 dias e não pode voltar para o trabalho, né? Quem não teve nenhum tipo de contato com ela nos últimos 14 dias pode ficar normalmente na escola, não tem problema. Mas qualquer outro que teve contato tem que entrar de quarentena, tem que ir para casa e ficar de quarentena 14 dias sem sair de casa. E se adoecer, aí não é quarentena, é isolamento. Isolamento é mais radical que a quarentena ainda, porque a quarentena ainda fica dentro de casa ali e tal. Agora, isolamento eu fico dentro de um quarto, não posso sair desse quarto durante 15 dias, usando máscara o tempo todo, né? Só com janela aberta, porta fechada, sem contato com ninguém. Então, esse é o caso da pessoa doente ou com um teste de suave do nariz positivo para a Covid, né? Agora, não pode esquecer o seguinte, qualquer um que teve contato nos últimos 14 dias tem que ir embora para casa e fazer quarentena, não pode ficar no ambiente de trabalho, né? Sim,
A Aninha conseguiu voltar, né? E agora nós temos a Adriane, a diretora do Moruzi, na tela, que vai fazer a segunda questão enviada pela escola. Boa noite, doutor. Em relação ainda a essa questão do ambiente, tem que ter uma desinfecção do ambiente? Tem. Veja bem, vamos supor que eu estou sozinho nessa sala aqui trabalhando, né? Então, na hora que eu entrar aqui para trabalhar, como é uma mesa que várias pessoas usam, o computador várias pessoas usam, então a primeira coisa que eu tenho que fazer é passar álcool gel em tudo. Na mesa, na caneta, no celular, no computador, na minha mão. Aí eu vou trabalhar. E de máscara. Sem máscara, não. Com máscara. Na hora que eu terminei, eu passo álcool gel em tudo outra vez na minha mão, não sei o que saio. Se for um ambiente que é frequentado por várias pessoas, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma sala em que vai ter uma aula aqui agora, né? E várias pessoas, com tudo, com máscara, distanciamento social, não sei o que e tal. A hora que essa turma saiu da sala, tem que entrar alguém lá dentro, profissional da limpeza, fazer a higienização de tudo, passar álcool gel em tudo, na maçaneta da porta, nas mesas, nas cadeiras, em tudo que puder, vai fazer a higienização, e aí, para depois entrar outra turma. Então, entre uma turma e outra tem que fazer isso, né, no ambiente. E, ao final do expediente, lavar tudo, com água e sabão, lavar a parede, lavar o chão, todos os dias. Então, assim, é muito trabalhoso, tem que ter gente para fazer isso. Uma das preocupações do nosso secretário de Educação aqui foi essa. Ele falou, olha, como que eu vou pegar uma escola aí que, sei lá, tem 100, 200 alunos e uma faxineira só? Quer dizer, é impossível fazer um negócio desse, montar um negócio desse, sem ter pessoal, equipamento, né, sabão, álcool gel e outras coisas. E a pessoa que for trabalhar na limpeza, ela tem que ser muito radical com a segurança dela. Usar máscara o tempo todo, usar luva, ter todo o cuidado com a manipulação dessas coisas, né? Então, a higienização do ambiente é indispensável para a gente manter a segurança, para que outras pessoas possam usar o ambiente. Né? E no caso de um funcionário estar contaminado, tem algum serviço extra essa limpeza que a gente já faz na escola? Né? De vigilância epidemiológica, ir lá fazer uma limpeza específica? Não. Se fizer desse jeito que eu estou falando, é suficiente. Tá. Né? Então, passou alguém contaminado, vamos supor, alguém esteve lá hoje, de tarde você ficou sabendo que a pessoa tinha Covid. Mas se estiver fazendo toda essa regra de higiene que eu falei, é suficiente, não tem maiores preocupações, não. Agora, a pessoa, uma vez com Covid, tem que ficar em casa, ela não pode sair. Senão ela vai para a escola uma vez, 2 vezes, 3 vezes Covid, aí fica difícil, não pode acontecer isso. Mas a higienização não muda, é a mesma. Eu vou insistir na pergunta dessa parte de funcionário, porque é o que a gente tem hoje, caso na escola. No caso da funcionária, está com sim, vários sintomas, né, se afastou, né? O resto do grupo se afasta junto, não deu positivo ainda no exame. O resto do grupo se afasta, se isola, ou continua trabalhando, espera ver se vai ter sintoma ou não, como que é em relação a essa suspeita? Todo mundo que teve contato com ela, contato é assim, ficou perto dela, uma distância menor do que 2 metros, por mais de 15 minutos, não usou máscara, pegou nos mesmos objetos que ela pegou, sem antes fazer higienização, lavagem das mãos. Então, qualquer pessoa que tiver tido algum contato, direto ou indireto com ela, nos últimos 14 dias, tem que ir embora para casa e ficar em casa de quarentena 14 dias, não pode ficar na escola trabalhando. Então, quem é que é afastado? Por isso que é difícil de cuidar, olha só. A pessoa doente fica afastada em isolamento e todo mundo que teve contato com ela nas últimas 2 semanas também tem que ir embora para casa e ficar de quarentena 14 dias em casa, não pode ficar no ambiente de trabalho. Tá. E é uma pergunta da professora Rose. O senhor pode falar um pouco sobre a síndrome relacionada à Covid? Aquela síndrome que começou a aparecer nas crianças também? Apareceu em alguns estados, como Paraíba, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O senhor sabe se aconteceu algum caso em São Paulo e também sobre a atenção aos sintomas dessa síndrome? Olha, em relação às crianças, não é frequente isso acontecer, mas pode acontecer. A criança costuma ter lesões na pele,
costumam ter problemas intestinais, uma febre persistente e prolongada. Nos casos graves, ataca o coração da criança e é onde pode levar a óbito, porque o coração ele fica enfraquecido e não consegue funcionar direito, a pressão da criança cai. Esse é o caso da criança, que é a síndrome inflamatória sistêmica da criança, que pode estar relacionada à COVID, né? E os sintomas começam assim mesmo, é uma febre persistente, prolongada, às vezes você dá um remédio para a febre, mas a febre não abaixa, né? A criança fica irritada, tem às vezes diarreia, vômito, manchas na pele, né? Dor de cabeça às vezes acontece, tem criança que não consegue explicar isso, que é muito pequenininha, mas pode acontecer. E aí a criança, no caso grave, ela vai ficando muito prostrada, caída, fica pálida, fica com dificuldade de respiração, o pulso muito acelerado, são as formas graves, né, dessa síndrome. Em adulto, né, pode acontecer uma coisa um pouco parecida, que é aquilo que a gente chama da COVID grave, né, que às vezes a pessoa vai ter que ir até para o CTI ou ser entubada. É como se tivesse uma inflamação muito intensa no corpo, que atinge não só os pulmões, e que é muito mais frequente em adulto, principalmente pessoas com mais de 60 anos, mas ela é um pouco parecida com essa inflamação que dá na criança, ainda que o da criança seja uma coisa mais específica. Tem uma síndrome que dá em criança, às vezes, inclusive causada por outras viroses, não se sabe exatamente se é causado por outras viroses, mas é muito relacionado a outras viroses, que é o que a gente chama de síndrome de Kawasaki, que é um sintoma muito parecido com esse da síndrome inflamatória sistêmica infantil relacionada à COVID. Mas na criança é um fenômeno raro, sabe? Isso não é comum de acontecer, mas pode acontecer, e a gente, em caso de COVID em criança, nós precisamos ficar atentos, né? Porque se isso acontecer, a criança tem que ter socorro imediato. Não tem um tratamento específico de cura, tem várias alternativas de tratamento que a gente faz para dar suporte para o organismo. Em alguns casos, a gente usa anticorpos e outros medicamentos para ajudar o organismo da criança a reagir, mas, normalmente, a criança melhora porque o organismo conseguiu se virar sozinho, né? E isso costuma durar aí até uma semana, depender da situação clínica individual de cada um. Crianças que já têm outras doenças crônicas ou genéticas, tem criança que já nasce com problema de pulmão, com problema de coração e outras coisas. Essas crianças, elas têm um risco aumentado de morrer de COVID, que não é tão grande quanto a pessoa maior de 60 anos, mas é um risco maior do que outras crianças que não têm esses problemas, né? Então, quem tem filho com fibrose cística, filho com outros problemas crônicos, genéticos, que podem comprometer a imunidade ou o funcionamento dos órgãos, esses filhos, se adquirirem COVID, têm uma chance aumentada de ter problema de morrer da COVID. Outro fator muito importante também é a obesidade, né? A obesidade é um fator de risco muito importante para a COVID, tanto em adulto quanto em crianças, né? Então, as crianças obesas também, muito acima do peso, são crianças de maior risco para complicação relacionada à COVID. Obrigada, doutor. Obrigada, Adriane, pelas questões. Agora, nós vamos escutar o diretor do CNEI Monsenhor, o Éder. Boa noite, doutor Eduardo Bernardino. Gostaria de agradecer em nome da comunidade aqui do CNEI Monsenhor Alcino Siqueira e dizer que eu sou um fã do seu trabalho. Obrigado. Tem algumas questões aqui, são várias, mas algumas o senhor já respondeu, então eu já até excluí aqui. As pesquisas e os esforços em busca de uma vacina têm superado nossas expectativas. Até que ponto essa correria na busca de uma vacina pode prejudicar a saúde da população? Olha, toda vacina nova, de uma certa maneira, ela é o teste. Todo ensaio clínico, ele tem 4 fases, né? Que a gente chama de fase 1, 2, 3 e 4. A fase 1, a gente vê se ela tem algum efeito benéfico, na fase 2, a gente vê se ela faz mal, na fase 3, a gente vê se faz bem e mal um número maior de pessoas. E a fase 4 é que a gente solta ela na praça para todo mundo usar, que aí são milhões de pessoas, pode ser que alguns efeitos não surgidos nas fases 1, 2 e 3 apareçam na fase 4, que é a aplicação difusa na população. Então, a gente só vai realmente conhecer plenamente a vacina depois que for aplicada em milhões de pessoas na população.
Então, assim, toda vacina nova ou todo medicamento novo tem o risco de aparecer algum efeito na hora que usa na população, que nos ensaios o efeito ainda não havia aparecido, né? Nós temos alguns exemplos disso na história, né, de vários medicamentos. Bom, essa correria é o seguinte: se seguirem corretamente todas as fases clínicas, mesmo que essas fases clínicas sejam feitas com uma certa celeridade, mas se os protocolos de investigação científica forem cumpridos, isso não agrega risco em relação a uma vacina que tenha levado mais tempo. Porque o que dificulta, aumenta o tempo de produção de uma vacina? Às vezes é disponibilidade de insumo, às vezes é característica biológica mesmo do produto que você está trabalhando, é oportunidade de fazer ensaios em grandes populações. Então, se a gente tem esses problemas resolvidos, né, aspectos tecnológicos, financiamentos, se a gente tem esses problemas resolvidos, dá realmente para a gente acelerar o curso de produção da vacina. Agora, muito efeito colateral e até efeito terapêutico da vacina, efeito preventivo da vacina, a gente realmente só vai conhecer depois que usar em milhões de pessoas. Por exemplo, a vacina contra a poliomielite, né, contra a paralisia infantil, é uma vacina extremamente segura, mas a cada 20 milhões de doses, ela pode fazer uma paralisia infantil, né? Então, assim, é extremamente raro. Mas, para saber que ela fazia isso, teve que aplicar ela em milhões de pessoas, até que começou a aparecer alguém, olha, vamos ver o que é isso. E era poliomielite vacinal, né? Então, isso pode acontecer. Mas, assim, se o protocolo for todo seguido direitinho, ainda que seguido num prazo mais curto, mas for feito de maneira completa, a segurança da vacina é a mesma de qualquer outra nova vacina que sai na praça. As professoras também perguntam aqui, quando a vacina estiver disponível, o senhor acha que no Brasil teremos vacina suficiente para todos, para toda a população, ou provavelmente teremos que priorizar os grupos de risco? Olha, tem condição de ter vacina para todos, vai depender da vontade política do governo, né? Porque vai demorar um pouco a produção de vacina, que vai ter que produzir para o mundo inteiro, né? Mas se houver interesse, né, e competência política dos governantes, nós vamos ter acesso a essa vacina para toda a população, né? Obviamente que nas primeiras levas de pessoas vacinadas, o correto, até por uma questão ética, é você disponibilizar as primeiras doses para as pessoas que têm mais risco, né? Tanto de adquirir a doença quanto de morrer pela doença, né? Então, provavelmente, a hora que for chegando as primeiras levas de vacina, nós vamos vacinar primeiro os idosos, as pessoas diabéticas, hipertensas e etc., né? Então, mas à medida que for produzindo vacina, vai estendendo e vai aplicando cada vez mais, mas eu acho que deveria ser responsabilidade e obrigação do governo garantir vacina para 100% da população, mesmo que não consiga ter 240 milhões de doses da vacina na primeira semana, não importa. Se ele tiver 50 milhões de doses, começa vacinando os idosos, os profissionais de saúde. À medida que chegou mais um pacote de vacina, vamos vacinando quem não foi vacinado ainda, mas há condições, né, de que tenhamos vacina para 100% da população, quando isso estiver disponível mesmo, né? Mais uma pergunta. Considerando que em 2021 as aulas voltem a ser presenciais, mesmo que os alunos e profissionais das escolas estejam vacinados contra a Covid-19, é recomendável que alguns protocolos continuem existindo nas escolas, como, por exemplo, o uso de máscaras e distanciamento social? É prudente, sim, pelo seguinte: primeiro, nós vamos saber realmente se a vacina tem uma boa eficácia depois que a gente aplicar ela em muita gente. Tem gente que toma vacina e a vacina não faz efeito. Essa pessoa vai continuar correndo risco. Então, nós temos que ter cuidado para ela não pegar, né? E nós não sabemos ainda o quanto que essa vacina imuniza. Se ela imuniza 90%, 95% de quem toma, 80%, nós ainda não sabemos. Nós vamos saber certo mesmo quando a gente aplicar essa vacina, né? As medidas de higiene, protocolo e distanciamento social são prudentes, não por causa disso, por causa das limitações da vacina, né? A outra é que o vírus pode sofrer mutação. Se o vírus sofrer mutação, a vacina pode não servir para nada.
e a gente tomar a vacina e o vírus mudar e eu ter que fazer outra vacina depois. Então, corremos esse risco, né? Outra coisa, pandemias como essa, já vieram umas, estamos com essa e virão outras. Então, nós estamos precisando mudar os nossos hábitos de convivência social e de higiene pessoal. Nós somos muito negligentes com isso, né? A gente come com a mão suja, pega em dinheiro e coça o nariz, é aquela coisa. Nós temos essa cultura, nós precisamos mudar isso, né? Porque isso vai ajudar a gente a evitar não só novas pandemias, quanto nos proteger contra essa e também outras doenças, não só, né, essas doenças. Por exemplo, na época de gripe, muita gente gripa por causa disso, né? Porque não tem essas medidas preventivas. Então, se a gente usar essas medidas preventivas, vai gripar menos gente, independente de ter vacina ou não, né? E outras doenças. Quantas vezes doenças de diarreia, daquelas epidemias de diarreia, essas coisas, principalmente em criança, é porque a gente negligencia esses cuidados, né? Então, é importante que esses cuidados sejam mantidos, né? E mesmo com todo mundo vacinado contra a Covid, eu acho que a gente vai precisar manter esses cuidados por um bom tempo, até ter certeza de qual foi o efeito da vacina, qual foi o perfil de mutação do vírus, para a gente saber realmente como vai acontecer as coisas. É prudente, sim, manter essas medidas preventivas por um tempo que nós vamos descobrir ainda por quanto tempo, a depender de qual vai ser o efeito dessa vacina na população, né? Ô, doutor, uma pessoa que pegou a Covid-19 atualmente, pode pegar uma segunda vez? Olha, existem alguns relatos de pessoas que adquiriram Covid mais de uma vez. Nós não temos muita certeza disso, porque isso, além de ser um evento muito raro, é uma novidade. Então, esses casos estão sendo estudados para saber se realmente a pessoa pegou 2 vezes ou se tem algum engano nessa avaliação. Mas, como esses relatos têm aparecido, né, então é bom a gente ter esse cuidado, porque é uma doença nova, que a gente ainda conhece pouco sobre ela, então nós não temos uma certeza absoluta de que ela não repete. Também não temos uma certeza absoluta de que ela repete. Mas como existe essa suspeita, é melhor ter cuidado, né? O que a gente tem observado é que a maioria dos relatos de pessoas que estão repetindo doenças são em profissionais de saúde. Então, uma hipótese que surge é de que a pessoa que é exposta demais ao vírus, todo dia ela tem contato com o vírus e com cargas virais muito grandes, talvez seja uma situação que favoreça a pessoa ter a Covid 2 vezes, né? Será que há algum problema com o sistema imunológico de algumas pessoas, né, em que ele combate o vírus, mas aí o vírus fica amortecido, latente, não é destruído, daí um tempo o vírus replica de novo e a doença reativa, e outras pessoas, não, ela consegue realmente eliminar o vírus, e aí se ela não pegar de novo, não tem problema. Então, tem várias hipóteses relacionadas a isso, mas, na dúvida, nós temos que ter cuidado. Então, o conselho que a gente dá é o seguinte: quem já teve Covid, quem já fez exame e deu positivo para a Covid, dizendo que tem anticorpo contra a Covid, é melhor a pessoa ter os mesmos cuidados, como se nunca tivesse tido nada, porque senão ela fica muito confiante. Já tive Covid, já tenho anticorpo, estou protegido. E pode ser que isso não seja verdade. Então, o conselho que a gente dá é esse. Já tive Covid, mas vou continuar me cuidando, como se eu nunca tivesse tido, porque vai que eu posso pegar outra vez. É uma possibilidade que nós não podemos negar, né? Verdade. Uma última pergunta agora, é simples, mas o pessoal tem muita dúvida em relação a isso, sempre pergunta para a gente, inclusive. Álcool gel 70% protege contra o coronavírus, e o álcool líquido 70% também tem a mesma eficiência ou não? E por que o álcool com maior porcentagem não é recomendado? Bom, o álcool líquido, na hora que você passa ele na mão, ele evapora quase que imediatamente. Então, não dá tempo dele matar o coronavírus. Mas o álcool gel, na hora que você passa na mão, ele fica ali um tempo, demora mais para evaporar, e aí dá tempo dele matar o coronavírus. Então, é o álcool gel, não dá para usar o álcool líquido, porque o efeito não é o mesmo, né? A outra coisa que você perguntou é porque o álcool mais de 70%, né? O álcool acima de 70%, ele mata o coronavírus, mas ele também lesa as minhas células. Né? Então, na mão, o álcool acima de 70% pode provocar ressecamento, né? Ele pode trazer outros problemas, inclusive esse ressecamento pode predispor a rachaduras, e aí aumenta o risco de contaminações. Então, a gente procura evitar o álcool acima de 70% na pele.
Agora, se eu quiser usar o álcool gel acima de 70% na mesa, na cadeira, e tudo bem, não é o problema, porque a mesa e a cadeira não vão, né? Mas na mão, a gente sugere evitar, porque senão pode trazer corrosões na pele, né? Microscópicas, né, na pele, e isso trazer, usado com frequência, pode trazer outros problemas, né? Seria a principal razão, né? Porque a gente não aconselha o álcool acima de 70%. Abaixo de 70%, ele não faz efeito contra o coronavírus. Professor, eu gostaria de agradecer mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa noite. E agradecer também pela oportunidade da doação do seu tempo, parabenizá-lo aí pelo trabalho que o senhor vem desenvolvendo aí à frente do Comitê de Covid-19 aí junto ao FSCAR. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço para você e a turma toda da sua escola aí. Muito obrigada, Éder, pelas questões. Agora, a Vanessa, que é a coordenadora pedagógica das escolas de educação infantil da nossa região, ela vai fazer a leitura das questões que foram pontuadas no chat. Acho que está sem som, né? Vanessa, está sem som. Bom, mais uma vez, né? Boa noite, é um prazer ter o senhor aqui. Eu desliguei o microfone porque meu netinho está aqui na minha casa, estava fazendo barulho. Eu separei algumas questões aqui do chat e eu acho muito importante falar que o senhor tem feito várias lives com o pessoal das escolas e aqui apareceu alguns pontos muito importantes. Nós da coordenação ficamos muito... Assim, na hora que a gente foi pensar numa pergunta do senhor, ficou bem claro que nós gostaríamos de saber efetivamente o que fazer no retorno da educação infantil, principalmente das crianças, dos bebês e das crianças bem pequenas, porque é uma notícia que a gente tem de que a criança só usaria máscara depois dos 2 anos, né? Isso é uma coisa que nos inquietava muito, né? Quais os protocolos para bebês e crianças bem pequenas? Que o senhor respondeu magnificamente, então nem vou perguntar, tá? Eu separei aqui a pergunta da Kate Cornaccioni, acho que é assim que fala. Doutor Bernardino, tenho visto notícias a respeito da deficiência de vitamina D no organismo e a relação entre essa deficiência e o agravamento do Covid. Pode nos explicar sobre isso? Não existe nenhuma evidência científica a respeito da relação entre vitamina D e Covid-19. Obviamente, quem tem deficiência de vitamina D é importante repor, porque a vitamina D é importante para várias funções no organismo, né? Mas em relação à Covid-19, não existe nenhum estudo científico dizendo que a vitamina D em deficiência favorece ou desfavorece a evolução da Covid-19. Existem muitas sugestões em relação a isso, mas são ideias sem nenhuma comprovação científica ainda, né? Obviamente que se o organismo tem deficiência de qualquer coisa que já faz ele funcionar mal, então qualquer agravante que houver poderá fazer com que essa disfunção fique pior. Mas, olha, não existe nenhuma comprovação, por exemplo, que se eu tomar vitamina D ou se eu não tomar vitamina D, isso vai mudar o fato de eu adquirir a Covid ou se eu adquirir a Covid, da gravidade da doença. Não tem nenhuma evidência científica de qualquer relação entre vitamina D e Covid, não. Ok. Da Raquel Fadel. Professor, os Estados Unidos superaram todos os outros países em números de mortes. O fato de lá eles não terem um sistema único de saúde como o nosso colabora para o número de mortos ser maior? Olha, com certeza, né? Porque os Estados Unidos, o sistema de saúde deles é muito privatizado, né? O sistema de saúde lá, na prática, assim, ou tem dinheiro ou não tem atendimento, né? Eles não têm um sistema público de saúde igual ao nosso, e o SUS, com todas as dificuldades que o SUS enfrenta, que na verdade são dificuldades políticas, são dificuldades de financiamento, mas em termos de estrutura e modelo de sistema de saúde, é o mais avançado do mundo, é o nosso sistema de saúde aqui,
né? Ainda que ele pareça uma casa velha caindo, mas é uma casa velha que qualquer um quiser entrar para esconder da chuva pode entrar, né? Não é igual o sistema de saúde dos Estados Unidos, que só entra quem tem dinheiro, né? E nós precisamos lutar muito pelo nosso SUS, viu? Porque existe um número grande de deputados, inclusive o próprio governo federal, que tem como proposta a destruição do nosso SUS e a transformação do sistema de saúde aqui, igual dos Estados Unidos, né? E isso é perigosíssimo, né? Porque se isso acontecer, vai ser mortandade no país, né? Mas, realmente, o sistema de saúde ruim, o sistema de saúde que prioriza o dinheiro, que é o caso dos Estados Unidos, ele mata muito mais em qualquer situação, não só em relação à questão da Covid. Obrigada, professor. Zan Corsi. Professor, o que se sabe até agora sobre a contaminação em crianças e a chance de desenvolver uma forma grave? E outra pergunta, quando de fato vamos ter a vacina? Bom, em criança é o seguinte, a gente sabe que criança adquire, é mais difícil a criança adquirir a Covid. Existe um receptor nós temos células dentro do nosso organismo, que o vírus tem que fazer um encaixe na célula para ele poder conseguir provocar a doença. As crianças têm muito menos quantidade desse encaixe. Então, na hora que o vírus entra, ele tem dificuldade de aderir às células da criança. Então, criança, o que a gente sabe é o seguinte, ela tem uma chance menor de adquirir o vírus. Se ela adquirir o vírus, ela tem uma chance menor de ficar doente. Se ela ficar doente, ela tem uma chance menor de ter forma grave e de morrer da Covid. Da mesma maneira, a criança transmite menos o vírus, menos intensamente, vamos assim dizer, mas alguns estudos mostram que a criança pode ter uma grande carga viral, ou seja, teoricamente, isso poderia fazer ela transmitir muito, mas isso não foi verificado, né? São dúvidas científicas que ainda existem, e que a criança pode transmitir por um tempo mais prolongado a doença, né? Então, hoje o que nós sabemos sobre criança é isso, né? Então, ela adoece menos, ela infecta menos, ela transmite menos, ela morre menos de Covid, mas também pode transmitir, também pode morrer, também pode adoecer de Covid. Só que numa proporção bem menor do que acontece com adulto. Com relação à vacina, você perguntou sobre o prazo da vacina, né? A vacina é o seguinte, a vacina mais avançada que está nas pesquisas, que é a de Oxford, ela deve ficar pronta, a fase 3, né, de investigação científica, deve ficar pronta em torno de junho do ano que vem. Se ela ficar pronta em torno de junho do ano que vem e der tudo certo, aí nós vamos ter que começar, então, a fabricar a vacina. O Brasil já está falando que vai antecipar a fabricação, que se der certo, ele já tem algum estoque, né? Mas se não der certo, pode ser um prejuízo, né? E aí, se der tudo certo e a gente conseguir adquirir vacina para aplicar na população toda, eu acho que entre a vacina dar certo, né? A gente conseguir produzir uma grande quantidade e distribuir para todo mundo, eu acho que ainda leva mais uns 6 meses para a gente ter a população toda imunizada. Então, assim, eu estou especulando que, se der tudo certo, dezembro de 2021, nós vamos ter a população vacinada contra a Covid. Se der alguma coisa errada nesse caminho, pode ser que isso vá adiar, né? Mas eu tenho trabalhado com essa expectativa, né? De que, dando tudo certo, em dezembro do ano que vem, a gente tem uma alta proporção da população vacinada, a ponto de a gente declinar a curva provocada pela vacina. Eu entendi que é por isso que é tão importante, né, se torna ainda mais importante a curva começar a descer, né? Porque mesmo saindo a vacina, tem muita coisa para acontecer até que ela imunize todo mundo, né? Que esteja todo mundo imunizado, né? Você quer ver uma coisa? Olha, hoje o Brasil, a curva epidêmica, ela está numa reta, ela não está caindo. Já desde maio que ela não cai, ela está numa reta. Mas uma reta que adoece 45 mil pessoas por dia e morre 1.200 pessoas por dia. Dá em torno de 30, 35 mil mortos por mês, quase que é uma bomba atômica por mês, como se jogasse uma bomba atômica por mês no país, né? Então, assim, nós vamos manter isso até dezembro do ano que vem, matando 30 mil pessoas por mês até dezembro do ano que vem, quer dizer, nós não temos condição de aguentar isso. Então, nós precisamos declinar essa curva, independente de ter vacina ou não, porque se for esperar ter a vacina,
nós vamos acumular a cada 4 meses, então vamos pensar aí, um ano, né, 1 ano e meio, vai dar o quê? Vai dar 6 quadrimestres, né? Não, 6 não, vai dar 4 quadrimestres, 5 quadrimestres. Nós estamos matando a cada 4 meses 100 mil brasileiros. Então, será que nós vamos ter que matar ainda mais 500 mil brasileiros para declinar a curva, esperando pela vacina? Não é possível um negócio desse, né? Então, nós realmente temos que manter muito rigorosamente essas medidas preventivas de isolamento social e outras para tentar declinar essa curva, porque mantê-la desse jeito até lá, a mortandade vai ser extremamente alta. Professor, tem mais várias perguntas, né? Mas, assim, o nosso tempo está estourando. Eu gostaria muito de agradecer a sua presença. Como é gratificante, né? A gente poder refletir sobre as coisas, ter a informação correta para poder refletir sobre um determinado assunto. Isso é uma coisa que, assim, nós da coordenação, a gente foca muito nisso. Dar informação para ser tomada a melhor decisão possível em cada momento, né? Muito obrigada mesmo. Lia, com você. Prazer. Professor, a Vanessa falou que ainda nós temos várias questões no chat, porém, por conta do tempo, não vai ser possível, né, que se responda nesse momento. Será que nós poderíamos enviar por e-mail essas questões? Pode. O senhor responde, depois a gente disponibiliza para as escolas, os grupos. Pode fazer. Então, tá jóia. Bom, então nós vamos finalizar. Eu queria, assim, agradecer imensamente, professor Bernardino, pela sua disponibilidade, pela sua atenção. A gente sabe o quanto o seu trabalho está sendo importante para toda a nossa população aqui em São Carlos. Sempre muito, muito, assim, disponível, como eu já falei, né, em relação às escolas, às solicitações, em relação ao nosso convite hoje. Então, agradecemos imensamente, foi um momento, assim, muito positivo, reflexivo, né? Enfim, então, em nome de todos os profissionais da região 4, também dos pais responsáveis, de toda a comunidade, eu agradeço imensamente. É admirável o seu trabalho, nós ficamos muito felizes, tá, com a sua participação aqui. Bom, eu que agradeço vocês, gente, é um prazer enorme estar com vocês. Eu acho que promover esse evento é um ato de responsabilidade social, né, de compromisso social seus. Vocês estão de parabéns por isso, né, de tentar prover informação para as pessoas, para que as pessoas possam pensar e refletir sobre isso, né. E eu fico muito agradecido como cidadão também, porque quando vocês fazem isso, vocês estão cuidando de mim também, estão me protegendo também, e eu fico muito grato por isso, né, porque essa questão da Covid, né, não só essa, mas quase todas as outras questões que acontecem na sociedade dependem muito mesmo desse movimento da gente fazer coletivo, de todos por todos, né? E eu enxergo muito dessa forma também, sabe? Então, assim, todo o trabalho que vocês têm feito, né, na tentativa de ajudar as pessoas a controlarem melhor a Covid, repercute em benefício pessoal para mim, né? E eu fico muito agradecido por isso, né? E vou continuar contando com o apoio de vocês, né, para esse trabalho, e continuo também à disposição para o que for necessário, né, para a gente poder colaborar, eu poder colaborar com isso. Vocês podem ficar à vontade, porque eu tenho todo o prazer de estar com vocês para a gente poder conversar sobre esse e outros assuntos que foi importante, né, para a escola, para os estudantes, para a sociedade, né, que na verdade é para todos nós, né. Então eu fico muito agradecido, muito obrigado mesmo pelo carinho de vocês, pela consideração e pelo apoio, né, nesse trabalho de combate ao Covid aí que nós todos temos tentado fazer, né. Obrigada, viu, professor? Obrigado. Obrigada. Boa noite, gente. Até a próxima. Boa noite a todos. Obrigada. Tchau. Tchau.